uma aulinha da nossa revisão. Vamos entrar nas reações orgânicas. Lembre que isso é uma revisão, tá bom? Vou pegar só algumas reações, as que tendem a cair mais no vestibular. Reação de combustão. A reação de combustão é normal aparecer tanto na química orgânica quanto na química inorgânica, na parte da fisicoquímica, tá? Quando você tem que calcular o ΔH. Muitas vezes você tem que escrever a reação. E aí nós temos a reação de combustão completa, incompleta, tá? E pode ser de dois tipos. A que produz monóxido de carbono e a que produz carbono fuligem. Para quem não sabe o que é esse carbono fuligem, quando você vê uma caminhonete, um caminhão normalmente, tá, acelerar e deixar uma fumaça preta, é porque há a produção desse carbono fuligem. É quando a combustão é incompleta. O que diferencia a combustão completa da combustão incompleta? Os produtos, tá? A combustão completa produz CO2 e água, a incompleta monóxido de carbono e água, ou carbono fuligem e água. Além dos produtos, nós temos aqui a quantidade de oxigênio disponível. Se você tem um excesso de oxigênio, então a combustão é completa. Se tiver uma quantidade menor de oxigênio, tende a produzir, tá, a formar uma reação incompleta, uma combustão incompleta. Mas sempre vai formar CO2 e água a reação de combustão completa? Sim, para os hidrocarbonetos ou compostos oxigenados. Eu coloquei o exemplo aqui do etanol. O etanol, só temos que tomar cuidado quando você vai fazer o balanceamento. 5 hidrogênios com mais 1, 6 hidrogênios. Eu coloco 3 aqui, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Por que eu sei disso, professor? Porque sempre na reação de combustão completa forma CO2 e água. Então, uma vez que você sabe que o álcool precisa de oxigênio para queimar e forma CO2 e água, você faz o balanceamento. Então, eu coloco 3 aqui, 2 carbonos, 2 carbonos. Aí a gente confere com os oxigênios. 2 vezes 2, 4 oxigênios, com mais 3, 7. Professor, não bateu aqui, que 3 vezes 2 dá 6 e tinha que dar 7. Não pode esquecer do oxigênio aqui do álcool, tá? Ele entra na contagem para poder ter o balanceamento correto. É o único detalhezinho que eu queria falar para vocês na hora de fazer a reação de combustão de um dos compostos, tá, em que tenha o oxigênio. Tem que levar ele em conta na hora de fazer o balanceamento, tá bom? Não esqueçam. Reação de combustão completa é a mais comum. Dificilmente ele pede a reação de combustão incompleta. Então vamos lá. Exercício. A combustão de um hidrocarboneto CXHY pode ser representada pela equação. Isso já me diz muita coisa. Por exemplo, 3 carbonos nos produtos, quer dizer que tem 3 carbonos do lado dos reagentes. Então, já descarto o A, o B e o C. Agora, hidrogênios. 2 vezes 2, 4 hidrogênios do lado dos produtos. Quer dizer que tem 4 hidrogênios do lado dos reagentes. Alternativa correta, alternativa E. C3H4. Vamos para a nossa próxima reação orgânica a ser estudada. São as reações de substituição. Nós temos as reações de substituição em compostos aromáticos, tá, e nos compostos alifáticos. Aqui uma reação de substituição, onde nós vamos fazer a substituição de um hidrogênio por um cloro. Então nós temos um alcano aqui, tá, representando o composto alifático, um alcano, então reação de substituição em alcano. Olha que bonitinho.
Essa reação ela é via radicalar, quer dizer que precisa ter a formação de radicais. E essa formação de radicais ocorre quando eu coloco luz ultravioleta. Tá? A luz ultravioleta permite a formação de radicais e permite a reação então com um alcano, que tende a ser pouco reativo, tá? Mas em contato com os radicais livres essa reação pode acontecer. Aqui o que eu fiz? Simplesmente substituo um hidrogênio por um cloro. Aqui eu tenho uma monocloração do metano. Professor, para aí na monocloração? Não, tá? Poderia ser di, tri ou cloração total, onde eu substituiria todos os átomos de hidrogênio por cloro. Na reação de substituição em aromáticos, tá? Nós temos aqui uma nitração. Professor, só existem essas reações? Não, turminha. Aqui eu estou colocando algumas. Mas, por exemplo, na reação de substituição em alcano, eu tenho a halogenação, a nitração e a sulfonação. Na reação de substituição em aromáticos, eu tenho a halogenação também, eu tenho a nitração, a sulfonação, a acilação e a alquilação. Mas todos substituem um átomo de hidrogênio pelo grupo que ele destaca. Aqui no caso é o grupo nitro. Então eu vou substituir o hidrogênio pelo grupo nitro. Se fosse um Cl2, ia substituir um hidrogênio por um cloro. Tá? Se fosse o ácido sulfúrico, ia substituir o hidrogênio pelo grupo do ácido sulfônico. Outro detalhe é que as reações de substituição em alcanos, tá? Aqui, ó, quando a cadeia for maior, você fala assim: professor, qual carbono que vai acontecer a reação de substituição? É preferencialmente no carbono terciário. Então a reação de substituição, o cloro vai substituir na maioria das vezes um hidrogênio do carbono terciário, tá? Se não tiver hidrogênio do carbono terciário, tende a ser substituído o hidrogênio do carbono secundário. Se não tiver carbono secundário, tende a ser substituído o hidrogênio do carbono primário. Então existe essa ordem para saber qual hidrogênio que vai ser substituído. Aqui nós temos os grupos dirigentes para saber qual dos hidrogênios vai ser substituído. Exercicinho. Sob o aquecimento e a ação da luz, alcanos sofrem reação de substituição na presença de cloro gasoso, formando cloroalcano. Considere que, em condições apropriadas, cloro e propano reagem formando principalmente produtos dissubstituídos. O número máximo de isômeros planos de fórmula C3H6Cl2 obtido é: professor, parece impossível de resolver. Parece impossível, mas vamos dar o primeiro passo. É desenhar o propano. E aí eu vou colocando os dois cloros que ele falou que foram substituídos em todas as posições possíveis. Então eu coloco dois cloros no mesmo carbono da extremidade. Coloco os dois cloros, um em cada carbono, no primeiro e no segundo. Coloco os dois cloros, um no primeiro e outro no terceiro carbono das extremidades. Ou coloco os dois cloros no carbono do meio. Não existe mais nenhuma outra possibilidade. Professor, se você colocar aqui no da direita e no do meio, isso daqui é a mesma coisa do que esse, tá? Se a gente colocasse no da direita e no do meio, estaria no carbono 1 e carbono 2, carbono 1 e carbono 2, não mudaria nada. Então essas são as quatro possibilidades. Melhor alternativa, alternativa B. Reação de adição. Reação de adição acontece quando eu tenho dupla ligação, tripla ligação ou cadeia fechada. No caso da dupla ou tripla ligação, a ligação π é rompida e nós fazemos a adição do composto.
no caso BR2, eu adiciono um BR em cada carbono. Professor, só posso adicionar o BR? Não, pode ser outro halogênio, Cl2, pode ser água, tá? Pode ser um hidrácido, HCl, HBr, tá? O que eu preciso destacar? É a regra de Markovnikov. Se eu for colocar água ou HCl, segundo Markovnikov, tá? O hidrogênio que vai ser adicionado entra sempre no carbono com mais hidrogênios. Ou seja, o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado. Aqui eu tenho o meu composto com dupla ligação. Vou fazer a reação de adição e vou adicionar o HCl. Onde entra o H, onde entra o Cl? Segundo Markovnikov, o hidrogênio do HCl entra no carbono mais hidrogenado. Aqui eu tenho o carbono com um hidrogênio e aqui eu tenho o carbono com 2 hidrogênios. Então o hidrogênio entra no carbono que já tem 2. Ficando então com 3. E o Cl entra no carbono que só tinha 1 e continua com 1, mas agora com o Cl. Essa é a regra de Markovnikov. Exercício. O produto principal da reação abaixo é 1. Vamos lá. Para fazer esse exercício é bom escrever a água daquela outra forma, HOH. Tá? Por quê? Porque assim você vai ter um hidrogênio e um OH. E o hidrogênio na reação de adição entra no carbono mais hidrogenado. E o OH entra no carbono menos hidrogenado. Vamos desenhar para ficar mais fácil o entendimento? Então tá aqui. HOH. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. O OH entra no carbono menos hidrogenado. Então eu tenho a formação de um álcool. Tá? E o álcool, o OH está ligado a um carbono secundário, portanto é um álcool secundário. Alternativa B. Continuando a nossa parte de reações orgânicas, vamos falar da reação de esterificação. A reação de esterificação é quando eu produzo um éster. Eu tenho um ácido mais um álcool, produzo éster e água. O processo inverso, eu pego um éster e quebro ele utilizando a água. Então a quebra da molécula utilizando a água é uma hidrólise, produzindo o que eu tinha antes, era um ácido e um álcool. Com essa informação você consegue resolver vários exercícios. Professor, o que acontece na reação de esterificação? O OH do ácido interage com o H do álcool, formando água. E o que sobrou das cadeias você junta. E você vai ver que o produto final é um éster. Então não importa qual álcool ou qual ácido você utilizar, é possível fazer a reação de esterificação, tá? Tirando o OH do ácido e o H do álcool e juntando o que sobrar. Agora, se eu tenho um éster, quero fazer a quebra dele utilizando água, fazer a hidrólise, onde eu sei quebrar? Onde vai acontecer a quebra? Onde eu sei a posição que vai quebrar a ligação? C-O. O que tiver do C-O para trás pertence ao ácido carboxílico. E do oxigênio para frente pertence ao álcool. Então é só você colocar o OH no ácido e o H no álcool. Então essa é a reação de esterificação e de hidrólise. Vamos para o exercício. Exercício da FUVEST. Em um experimento, alunos associaram os odores de alguns ésteres a aromas característicos de alimentos, como por exemplo, banana, abacaxi, pera, maçã e pepino. Analisando a forma estrutural dos ésteres apresentados, pode-se dizer que entre eles os que têm cheiro de... Vamos lá. Maçã e abacaxi são isômeros?
É só a gente contar os carbonos e os hidrogênios. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na maçã. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá, no éster de abacaxi. Então eles não podem ser isômeros, pois não têm a mesma fórmula molecular. Item B. Banana e pepino são preparados com álcoois secundários? Vamos lá. Banana. É só você fazer a quebra e colocar um hidrogênio junto do oxigênio. Então sim, a banana é proveniente de um álcool secundário. Ficaria um OH ligado a um carbono secundário. Mas o pepino não. Se você quebrar aqui e colocar um H ligado a esse oxigênio, você tem um álcool primário. Então banana e pepino são preparados com álcoois secundários? Não, somente a banana. Tá? Somente o éster com cheiro de banana. Pepino e maçã são heptanoatos, ou seja, tem 7 carbonos. Vamos lá, vamos ver se tem heptanoato nos seus nomes. Maçã, 1, 2, 3, 4 carbonos. Butanoato de 1, 2, 3, propila. Os ésteres têm ato de ila, então é butanoato de propila, não é um heptanoato. E já resolvemos o problema, né? Se a maçã já não é heptanoato, então resolvemos. Aqui seria o etanoato de 1, 2, 3, 4, 5. Etanoato de pentila, né? O cheiro de pepino. Também não é um heptanoato, então é falso. D. Pepino e pera são ésteres de mesmo ácido carboxílico? É só achar aqui, ó. C dupla O quebra. Seria um ácido carboxílico de 2 carbonos a pera. Pepino quebrou. Seria um ácido carboxílico de 2 carbonos também. Então, melhor alternativa D. O éster de pepino e o éster da essência de pera são ésteres de mesmo ácido carboxílico, do ácido etanóico, também chamado de ácido acético. Vamos para mais uma reação. Reação de oxidação. Nós temos as reações de oxidação de álcoois e as reações de oxidação de alcenos. Precisamos guardar aqui a oxidação de álcool primário. Eu consigo obter um produto final ácido carboxílico passando por uma oxidação intermediária, tá? Que obtenho o aldeído. Na oxidação de um álcool secundário, faço a oxidação e obtenho uma cetona. O processo onde eu faço a redução é possível. Eu pego o ácido carboxílico, faço a redução, obtenho um aldeído. Pego o aldeído, faço a redução, obtenho um álcool primário. No álcool secundário, se eu tenho uma cetona, eu posso fazer a redução e obter um álcool secundário. Então essas reações de oxidação de álcoois são possíveis. Os principais componentes, tá? Os principais reagentes para a gente fazer essa oxidação são o permanganato de potássio e o dicromato de potássio, até o oxigênio do ar, tá? São os catalisadores para essa reação de oxidação. A oxidação do alceno, nós temos 3 tipos: a oxidação branda, a oxidação energética e a ozonólise. Na oxidação branda de um alceno, tá, eu quebro essa ligação π entre carbonos e acrescento 2 hidroxilas, ou seja, na oxidação branda, que é feito com permanganato de potássio e um meio levemente alcalino, nós temos como produto um diálcool vicinal. Na oxidação energética, tá, eu vou romper totalmente essa dupla ligação e tentar oxidar o máximo possível. Como assim? O máximo possível é oxidar a ácido carboxílico. Então, eu não posso quebrar a ligação de carbono com carbono. Como assim, professor? Nesse caso aqui, ó, eu quebrei a ligação dupla. Aí eu vou tentar oxidar o máximo que dá. Eu posso retirar esse hidrogênio aqui? Posso. E posso oxidar o máximo possível,
portanto, o ácido carboxílico C-O, OH. Já nessa outra metade da molécula, tá, eu não consigo atingir o ácido carboxílico. Por quê? Porque eu só posso fazer duas ligações, porque esse carbono já está fazendo duas ligações com outros carbonos. Então o máximo que eu consigo obter aqui é uma dupla ligação formando uma cetona. Se ao invés do metil fosse um hidrogênio, aí eu poderia fazer a oxidação total e chegar lá no ácido carboxílico, C-O, OH. Entenderam? Eu não posso romper ligação entre carbono-carbono. Carbono e hidrogênio eu posso. Então nesse caso, eu tenho um carbono fazendo duas ligações com outros carbonos. Então eu vou oxidar o máximo que dá, que é a cetona. Aqui eu tenho esse carbono fazendo apenas uma ligação com outro carbono. Quer dizer que eu consigo oxidar o máximo possível, que é o ácido carboxílico, O, OH. E assim ele completa as 4 ligações. Ele só tinha uma. Quando ele faz a oxidação total, a oxidação energética, eu consigo colocar um OH e um O. Na ozonólise. Eu faço então a quebra deste alceno, bem na dupla, né? E eu faço o produto final, pode ser um aldeído e uma cetona. Esse ozoneto, tá, é um intermediário da reação. Ele é extremamente energético, dura pouco, ele é quebrado. Então, são as possíveis reações de oxidação que eu tenho de alceno e as possíveis oxidações que eu tenho de álcoois. Vamos para o exercício. O hidrogênio para células de combustível de uso automotivo poderá ser obtido futuramente a partir da reação de reforma do etanol. Atualmente, essa reação são gerados subprodutos indesejados, o etanol e o etanoato de etila. Porém, pesquisadores da Unesp de Araraquara verificaram que, com o uso de um catalisador adequado, a produção de hidrogênio do etanol poderá ser viabilizada sem subprodutos. A reação de transformação do etanol em subproduto 1, então ó, álcool para aldeído, é uma reação de oxidação. Então guardem aí. Reação de oxidação. Continuando. E a substância que reage com o etanol para formar o 2, que é um éster, então o éster é ácido e álcool. O etanol reage com o ácido, uma reação de esterificação. Eu preciso achar um ácido para reagir com o etanol para produzir o subproduto 2. Então é uma reação de oxidação e eu preciso de um ácido para produzir o éster. Alternativa correta, alternativa E. Álcool para aldeído, oxidação, e para a produção de um éster, utilizando um álcool, eu preciso também de um ácido. Alternativa E. Mais uma reaçãozinha que a gente vai estudar, reação de desidratação de álcoois. Posso ter a desidratação intramolecular ou intermolecular. A desidratação intramolecular, eu retiro então um H e um OH, tirei a água, fiz uma desidratação e tenho como produto principal um alceno. Isso se eu fizer desidratação intramolecular. A desidratação intermolecular é entre dois álcoois. E aí a desidratação entre dois álcoois eu obtenho um éter. O OH de um álcool, tá, vai reagir com o H do outro álcool formando água. E você junta o que sobrar. E aí eu obtenho um éter. Outra reação que a gente vê também é a desidratação de ácido carboxílico, que produz anidrido de ácido. Porém, faz muito tempo que não aparece no vestibular.
Quem tiver curiosidade pode colocar lá reação de desidratação de ácidos carboxílicos. Nós temos uma aulinha sobre isso, né? E vai tirar as dúvidas. E agora, continuando nossa revisão, vamos falar sobre a bioquímica.